Então, com muita alegria, passamos a palavra para o nosso Mário e, como sempre fazemos, vamos dirigir para ele as melhores vibrações para que ele se sinta em casa, que ele já se sente há muito tempo, e que ele possa discorrer tranquilamente. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente no nosso coração e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer isso aqui. Certamente por casa. Muito bem aqui na casa do passamento. É uma das caras queridas do meu coração, e isso não é para fazer média, é porque é Deus. E quando normalmente a casa nos propicia ao palestrante o tema livre, às vezes fica um pouco complicado, porque demonstra da casa uma confiança no expositor, deixa o expositor livre para trazer o tema de acordo com as suas pessoas. Ao mesmo tempo aumenta e muito a responsabilidade do expositor, porque a gente tem que caprichar. Mas eu estava pensando há algum tempo atrás em conversar sobre o papel do espírita no mundo, o papel do espírita no mundo. E nesse pensar, a casa do governo, o Reino do Cássio, a diretoria, o nosso presidente, pensou naquela questão da sintonia, em reunir um grupo de membros da casa para discutir a casa. Periodicamente, uma reunião, discutir-se a casa, o papel da casa espírita no mundo, o papel do espírita no mundo. E foi muito interessante, porque me parece que é uma discussão interessante, é uma discussão importante, é uma reflexão necessária. Nós aqui, uma instituição como esta, uma instituição que preza o estudo, uma instituição que tem várias frentes de trabalho, semelhante a tantas outras, certamente acolhe também pessoas recém-chegadas à doutrina espírita. Eu me lembro quando eu entrei na casa espírita, eu já vinha de uma corrente religiosa ligada à mediunidade, não tinha nenhum tipo de preocupação com mediunidade. Não espírita, mas candomblé. Me perdoe muito dizer isso. 10 anos eu sou muito grato aos espíritos que lá me assistiram com uma necessidade muito grave da minha vida. E passei lá 10 anos. E saí. Porque eu queria aprender mais. Eu queria conhecer, estudar. E esse tipo de atividade religiosa, muito generosa, não propicia estudo, apenas as manifestações e o atendimento. E bate daqui, procura dali, eu acabei encontrando uma casa espírita, que é a que eu estudo até hoje. E quando eu entrei, eu acostumava com um tipo de reunião. Tinha aquela cadeira de médico. Eu involuntariamente eu sentei. E aí já vi logo uma pessoa afobada, cadeira de médico. Eu levantei, desculpe, você entendeu? Nem vi. A pessoa foi gentil, ela só estava assim, agitada. E eu tinha sido acolhido pela nossa então presidente, ministra Tia Vera, e ela tinha conversado bastante comigo, tinha sido muito gentil, muito generosa. E eu assisti a primeira palestra, mas até que eu já contei essa história aqui, não entendi no livro. Olha, a primeira palestra me deixou absolutamente decepcionado, fiquei apavorado com aquilo tudo. Eu me senti um peixe fora d'água, acho um horror. E olha que a palestrante, minha amiga até hoje, nem é da casa. Mas naquele dia ela não foi feliz. Ela não é que ela não fosse feliz, ela não foi feliz com quem estava chegando na casa. Porque ela fez uma palestra do tipo clube.
que já se reúne há muito tempo. Todos conhecem os fenômenos de Hydesville e das irmãs Fox. Eu falei, quem é que é Hydesville? Falar. Quem são as irmãs Fox? Que eu não tenho a menor ideia de quem sejam essas senhoras ou senhoritas. E a partir daí ela fez uma palestra que eu dancei. Estava doido para ir embora. Na realidade, eu estava doido para ir embora. Só que no final da reunião, aquela senhora tão gentil, generosa, me ouviu, ela veio conversar comigo de novo e disse: espero você na próxima quinta-feira. Eu falei, pois sim. Aqui, né? Falei para dentro. Mas eu fiquei com o coração apertado. Porque ela tinha sido tão acolhedora, tão gentil, tão bacana. Que eu falei, eu vou mais uma vez. Só mais uma. E assim eu fico quente. E na outra quinta-feira eu estive lá na minha colher novamente, conversando. E aí no outro expositor, muita gente aqui conhece, João Carlos. Excepcional. E ele estava atacado. Aliás, ele estava normalmente atacado, mas naquela vez ele estava atacadíssimo. Fez uma palestra magnífica. Algo que eu fiquei abismado. Meu Deus do céu, isso eu queria saber. Esse negócio eu gostei. E aí ficou 0 para 1, 10 para o outro, 5. Merecia uma terceira chance. Bom, quem vem pela terceira vez já era. Aí já fico. E me envolvi dentro da atividade doutrinária, dentro do conhecimento que a casa oferecia. E esse conhecimento ele foi extremamente importante. Porque o esclarecimento da doutrina espiritual nos ampliando horizontes, nos mostrando, nos situando. Porque tem a questão da salvação. Quando a gente pensa em salvação, vem de outras correntes religiosas, vem daquele atavismo religioso, e Jesus salva. Ou então que somente a fé, não bastam as obras, como algumas correntes protestantes que falam sobre isso. Tá? É Jesus e a fé. Não adianta você ser bom, você nunca vai ser bom o suficiente para Deus. Você tem que merecer uma graça. Que a salvação é uma graça, é uma dádiva. E isso é um tipo de informação sectarista. Porque se só aquela corrente religiosa salva, todos os outros estão perdidos. Se cada um se diz dono ou responsável pela salvação, alguém está errado nessa história. Jesus morreu na cruz para salvar o mundo, pagar os pecados do mundo. Mas apenas uma parte dessa humanidade é cristã. Aliás, uma parte menor. Porque a parte maior não é cristã. A China, a Índia não são países cristãos que, somados os dois, dão metade, quase metade da população do mundo. Então essa questão da salvação é uma questão que fica um pouco complicada. A gente olha lá os 10 mandamentos, já é difícil segui-los. Já tem um mandamento ali ou outro, meio complicado. Junta com 7 pecados capitais, já era. Você dança. Inveja, luxúria, gula. Você é terráqueo, alguma coisa dessa vai ter. O bombom acaba levando a gente para o inferno. Come a faixa inteira, já viu? Isso não é freio moral para ninguém. E aí a doutrina espírita nos dá uma forma de ver diferente. Ela nos mostra que a salvação é uma questão apenas de estar situado. Porque se for o oposto de salvação, está perdido. O antônimo de estar salvo está perdido. Ora, que quando você não sabe onde está, para onde vai, nem o que está fazendo aqui, nem de onde vem, você está perdido. Imagine-se perdido numa cidade estranha, que você não conhece, São Paulo, por exemplo. Uma cidade complicada, sem referência, difícil, muito difícil se situar em São Paulo. E você está lá numa esquina, não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe como sai dali. E de repente passa numa banca de jornal e tem lá um guia da cidade. Ou você tem um GPS. Antigamente tinha guia Rex, acabou, né? Você não vê o tempo. Você tem um GPS. Ou você vai numa banca de jornal e tem o mapa da cidade.
Naquele mapa da cidade você se situa. Você já olha onde você está e já vê os caminhos que pode sair. Você continua no mesmo lugar, mas já não está mais perdido, porque já está situado. Nesse sentido, você já está salvo, ainda que continue no mesmo lugar. Essa é uma informação interessante. Mas não basta só isso para estar salvo, estar situado. Ela tem uma outra bandeira. Fora da caridade não há salvação. Então ela traz uma rota, uma diretriz, uma norma de conduta, uma regra do jogo. E eu fico pensando em termos de regra do jogo, e muitos de nós somos rebeldes à regra. Existe uma certa tendência a sermos rebeldes àquilo que contraria os nossos interesses. E aí nós começamos a pensar sobre uma casa espírita. Como é que começa uma casa espírita? Como é que começou essa casa, por exemplo? Provavelmente, numa reunião de 2, 3 pessoas, por aí, um pouquinho mais. No movimento de uma, muitas vezes que acaba agregando umas 2, 3 ou 4, mas uma dá um disparo. E aí vão se agregando outras pessoas, e a casa vai crescendo e vai começando a se departamentalizar. Porque ela começa a crescer a um ponto que aquele grupo que iniciou não é mais suficiente para suportar todas as atividades. Então ela se departamentaliza. Lá vem o departamento doutrinário, lá vem o departamento de estudo, lá vem o departamento assistencial, obviamente o administrativo, que alguém tem que administrar e pagar as contas. E a casa começa a tomar um rumo e aquelas peças começam a ter autonomia, começam a agir e muitas vezes há um choque dentro dessas atividades. E aí eu comecei a pensar, é um organismo vivo, uma casa espírita é um organismo vivo, composto de seres que pensam, inteligentes, que estão. Eu comecei a pensar em termos de organismo, já que é um organismo, o que é um organismo? Como um corpo. Um corpo é um organismo composto de células. E esse corpo, o corpo humano, que é o corpo mais complexo que existe, ele parte também de uma única célula. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali existe a primeira célula, que ela vai se multiplicando, se repartindo, até se transformar em células especializadas que vão formar os diversos órgãos. Todas elas oriundas da mesma. E por que elas formam, e como elas formam, e por que elas formam um corpo absolutamente complexo? São trilhões de células que formam um corpo humano, completamente diferente. Uma célula de um neurônio é completamente diferente de uma célula hepática, de uma célula da unha do pé, apesar de partirem todas do mesmo grupo, da mesma única célula, porque elas obedecem a uma regra. Há uma regra do jogo, é o DNA, que é a regra. Essa é a parte física, que é a parte espiritual, a influência do espírito sobre a formação do corpo que ele precisa. Mas a parte física é ali. As células obedecem a uma regra. E não existe célula mais importante nem célula menos importante. Porque quando uma célula ou um órgão está com algum tipo de problema, todas as outras células trabalham para solucionar aquele tipo de problema. Porque elas são interdependentes. Não existe neurônio dizendo, eu sou neurônio. Neurônio é célula morta. Eu não vou ficar preocupado com célula de unha, mas quando ela entrava, todo o corpo só. E todo mundo tem que trabalhar para resolver aquele problema. E é o sistema lá imunológico que é controlado pelo sistema límbico, pelo cérebro reptiliano, que vai lá e ataca e é linfócito, e é célula disso, célula daquilo do sangue, que vai lá e combater. Todo mundo se estrutura. A temperatura do corpo se eleva para matar os germes invasores, a gente sente febre, diminui o metabolismo. Todo o corpo se movimenta para combater o vírus.
Todas as células trabalham numa regra. E se uma célula está com problema, todas as outras trabalham para solucionar o problema daquela célula. Vida do órgão, vida do exterior. Mas o corpo é muito frágil, o organismo é muito frágil. Podemos dizer quase que indefeso quando a ameaça é interna. Quando a ameaça é externa, ele tem toda uma estrutura de defesa. Quando a ameaça é interna, ele não tem. Porque aquelas células são todas irmãs. E quando uma célula daquela se rebela, e elas se rebelam também, a célula cancerosa é uma célula rebelde. Ela resolve não seguir a regra. Não gostei, pronto. Não gosto da regra. Vou me reproduzir do jeito que eu bem entendo. E já perceberam que logo tem outras células que vão se agregar a ela? Vem uma turma que topa a rebeldia. É isso mesmo, né? Abaixa a ditadura. Vem aquela turma, e aquela pequena rebeldia acaba se tornando uma ameaça ao corpo. E o corpo não detecta aquela rebeldia. Porque aquelas células são irmãs, são todas vindas da mesma célula. Como pode elas serem agressivas? O sistema imunológico não ataca as células cancerosas. Tem que vir socorro de fora, porque ele não reconhece aquilo como uma ameaça. É claro que alguns casos são exceções. E aí eu fico pensando, o organismo como uma casa espírita tem um organismo social. Uma sociedade que nós vivemos tem um organismo. Existem células doentes no nosso organismo. Existem células que pessoas, seres, indivíduos que fazem parte da nossa estrutura social, da nossa malha social, do tecido social, estão profundamente e que precisam de socorro. Eu trouxe alguns dados do Banco Mundial. Internet, porque a pessoa pode acessar a internet, a página do Banco Mundial tem inclusive em português. Dados de 2008. População mundial. 25,2%. 25% da população mundial, hoje quase em torno de 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões e burdoados, vivem com menos de $1,25 por dia. $1,25 não chega a ser R$2,50. Concordando por R$2 para fazer conta mais rápido. 25% da população mundial só tem R$2,50 por dia para sobreviver. Isso é célula do nosso tecido. 47% da população mundial, praticamente metade da população mundial, vive com menos de $2 por dia. R$4. Alimentação, saúde. Vestuário, moradia, lazer. 4 por dia. Então, com a média um pouco manteiga e talvez no só tem. IBGE, Brasil, 2006. Aqui, do lado do nosso quintal. População em 2006, aproximadamente 190 milhões. Na indigência, ou seja, indigência é convive com a fome diariamente. 14 milhões de pessoas. Na pobreza, pela definição de pobreza, é situação de insegurança alimentar. Não sabe se vai comer de novo, quando vai comer e se vai comer de novo. 72 milhões de pessoas. 72 por 14 dá 86. 86 é praticamente metade da nossa população. Metade da população do nosso país não tem a menor ideia se e quando vai comer. Outro dado extremamente interessante. SEASA do Rio de Janeiro, Central de Abastecimento.
em Irajá. Comercializa cerca de 5.000 toneladas de alimentos por dia. Dessas 5.000, variando do dia para o outro, de 20% a 40% são jogadas no lixo, não são aproveitadas por ninguém. Isso não falta aqui. Estamos no programa de distribuição do alimento para todos. Isso é só de seara do dia. Aí um maluco qualquer desse desocupado, economista, temos economistas desocupados, não tem o que fazer, a gente tem que fazer de modo desse tipo. Ele calculou essa perda, se fosse transformada num sopão, dava de sobra para alimentar toda a população carente do Rio de Janeiro, todo dia. Esse é o nosso organismo que nós vivemos. E a partir daí, fica uma reflexão em cima de uma carta de Paulo. O Guilherme, fora da caridade não há salvação. É a bandeira do Espiritismo. O Espírita tem um papel no mundo. A doutrina espírita é uma doutrina que nos força, talvez seja a palavra meio forçada, mas é a palavra mais adequada, a estudar. É um convite permanente para a forçação mesmo. Estuda, mas não é para se tornar um conhecimento. Ela é esclarecedora e consoladora para ser fortalecedora. É o caráter dela. Esclarece, consola e fortalece a jornada. Então ela é uma doutrina de ação, de participação. O espírita tem um papel dentro da casa, tem um papel no mundo, e a casa tem um papel no mundo. A casa existe por uma razão de ser. Ela não é apenas um centro de estudo, ela é também um centro de estudo, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um polo multiplicador de indivíduos e seres que precisam e necessitam fazer diferença nessa sociedade que nós vivemos. Ela é formadora. E que tipo de formação ela dá? Formação intelectual. O mundo é cheio de instituições capazes de dar formação intelectual. Nós priorizamos e muito a formação intelectual. Essa é uma sociedade, um mundo, onde você prioriza a formação intelectual. E é graduado, pós-graduado, pós-pós, pós-após, super-doutor, full PhD. Já sabe o que existe isso? Full PhD. Eu não sei o que quer dizer isso, mas tem. Eu tive um currículo do camarada e ele é full PhD. Deve ser um troço difícil de chegar lá. É o único full PhD do Brasil. Só tem um. E ele é full PhD. Mas essa lambança toda que é o planeta, ela é causada exatamente por essa intelectualidade. Porque se joga alimento fora, vai segurar preço. Porque senão o preço cai e não é rentável. Houve um tempo aqui no Brasil, o governo Getúlio Vargas, que Deus o tenha, que jogou abaixo plantações de café, cebola, para segurar o preço. Joga-se leite fora. Volta e meia a gente vê aqui na televisão jogando leite fora. Porque o preço, qual são esse intelecto que faz essa distribuição, porque não falta. Ou seja, alimento para sustentar o organismo social não falta. A terra produz e muito mais do que o suficiente. O que existe é péssima distribuição. Porque alguns departamentos, ou algumas células, ou algumas partes da sociedade se acham mais importantes que as outras. Então existe um conceito de salvação trazido por Paulo, que é de caridade. Porque foi Paulo que introduziu esse conceito na doutrina espírita. E foi Paulo também que introduziu o conceito de caridade no movimento cristão, que Jesus nunca falou em caridade. Vai pegar os 4 evangelhos, você não vê em nenhum momento a expressão caridade. Jesus fala em amor. Amar ao próximo. Fala em amor. Não tem a expressão caridade falada por Jesus. Isso foi o que Paulo entendeu.
Paulo traz caridade para dentro do movimento cristão, como esse amor em movimento. A palavra caridade é introduzida por Paulo como uma forma de ser. Vou trazer um trecho da carta de Paulo, não já tem casamento de Paulo e tal, mas eu realmente ver esse trecho dentro de um contexto maior. E é Paulo também, como o Espírito, que em uma mensagem que Kardec insere no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que traz a bandeira Fora da Caridade Não Há Salvação, a mensagem de Paulo apóstolo, que Kardec intitula o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação e transforma ou traz como a bandeira do Espírito. Então o espírita é alguém que tem uma visão de caridade na sua ação no mundo em que ele está inserido. E agora vamos discutir o que é caridade. E eu trouxe o trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios, que eu já vi, aos Coríntios, e aos Coríntios são quem torcem pelo Corinthians, que não é o nosso caso, provavelmente, é aos Coríntios, habitantes de Corinto, e não torcedores do Corinthians. É bom que fique claro. Parágrafos 12 e 13. Peço a atenção de vocês. Não é muito longo o trecho, mas ele é tão rico de informações. A propósito dos dons espirituais, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando eres gentios, eres irresistivelmente guiados para os ídolos mudos. Por isso eu vos declaro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de ações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das coisas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. E a outro, o discernimento dos Espíritos. E a outro, o dom de falar línguas. E a outro, ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe agrada. Com efeito, o corpo é um só, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria a audição? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. O inferior. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. Continua o Gregório. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Continua o Gregório. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre.
mantém o meu peso, a fim de que não haja divisão do corpo, mas os membros tenham a solicitude uns dos outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se o membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar um caminho que ultrapassa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, a caridade seria como o metal que soa ou como o ciro que tira. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanha, se não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, e ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa força. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Essa última parte da carta é muito todo, conversada e discutida, e muito complicada. Por quê? Estamos falando aqui do mundo como sendo, os valores do mundo como sendo as prioridades da questão do intelecto. E da classe espírita como sendo a prioridade a questão dos valores, as questões morais. Porque sem as questões morais, o intelecto é capaz dos maiores absurdos. Sem as questões morais, talvez o corpo não perceba que não existe célula mais nova. Que as células mais fortes são as responsáveis pelas células mais fracas. Para fortalecê-las e para que o corpo se harmonize. Algum tempo atrás, se encarnou um sociólogo chamado Betinho, que todo mundo viu a campanha contra a fome, Natal sem fome e todos os campanhas. Que era um homem de uma profunda religiosidade sem estar ligado a nenhuma religião. E ele falava, tinha uma frase muito curiosa chamada o resgate da cidadania. Que era tirar o ser da marginalidade e trazê-lo para dentro do processo, para que ele fosse produtivo, para que aquela célula doente se reharmonizasse e participasse do corpo. Essa é a função das células sadias. E essa é a visão de caridade. Paulo é curioso, ele complica a vida da gente. Já não bastou Jesus complicar, Jesus já não ficou com o perdão das ofensas, o amor aos inimigos. Ouviste o que foi dito para os antigos, olho por olho, dente por dente. Gente, isso já era um avanço para a sociedade daquela época.
olho por olho, dente por dente, era um avanço do direito. Porque até a lei de Talião, ou a pena de Talião não era gente, Talião era a pena de Talião, que era o olho por olho, dente por dente, a ofensa era reprimida com muito mais intensidade do que o grau da ofensa. Dizimava-se cidades por causa da ofensa de um. Há um romance chamado Helena de Troia, que por causa do amor de uma mulher, uma guerra horrorosa foi deflagrada. É um romance, obviamente, mas essa era a pena da época. Por uma ofensa a um, uma reação desproporcional. A pena de Damião já botava a justiça dentro do mesmo teor da ofensa. Olho por olho, dente por dente. O grau da ofensa, o grau da represália. Isso já era um avanço. Jesus vem e joga abaixo. Escurama o negócio. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu porém contigo. E joga fora. O avanço da época. E traz perdão das ofensas, amor aos inimigos. Quem quiser ser o maior, seja o servidor. Fala isso com o BBB. Fala isso com o Big Brother. Porque o que a gente quer é aparecer. A celebridade. Aqueles que estão no topo são os mais admirados, seja lá que topo for, nem que seja o topo do ridículo. Tem gente que apareça e são idolatrados. Nós já vimos os traficantes dos morros que tem aquelas crianças todas idolatradas, porque aparecem. Pode ser no topo da ciência, pode ser em qualquer outra área. A nossa busca é para aparecer. Jesus fala, a busca não pode ser para aparecer, a busca é para servir. Mesmo que você chegue no topo, é para você servir. Isso subverte os valores. Já não bastasse isso, e vem Paulo e complica o negócio de caridade. Porque a gente pensa em caridade e dá outra coisa. Muitas das vezes a gente acha que caridade é dar. Quando muitas vezes, nem caridade é. Ainda que possa ser uma boa ação. Quando aquele guri chato, você está tomando um cafezinho no bar, vem aquele pivete, aquele garoto de rua, te perturbar, tia, se chamar de avô, nem tem papo. Nem porque. Mas tia não vai. Tia, dá R$1, você dá para segurar no garoto chato. Muitas vezes, você está pagando isso. Ou atenuando. Quando a gente dá o que sobra, até a roupinha velha lá no armário, eu não uso mais. Pantalona dos anos 70. Ainda está lá. Não uso mais. Tem aquela roupa que encolhe no armário. Você já viu que passa o tempo e a roupa encolhe no armário? Você vai vestir, não cabe mais, a roupa encolheu. É roupa que encolhe. Mas quem sabe um dia ela desencolhe. Também acredito em Flávio, também acredito em Coelho. Cadáver vazar é um sufoco. No centro. No centro, é um sufoco. Faz uma campanha agora. No centro, para ver. Chega em casa agora e pega uma peça de roupa. A gente vai pulsar a última da gaveta. Ainda vai, mas essa tá boa, é capaz de usar. Ainda é nosso, esse apelo. Então, quando a gente dá, pensa que está dando alguma coisa. Chega com uma sacola imensa no centro. Caridade. É um ato bom. Mas Paulo diz que não é caridade. Está aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele tivesse toda uma cultura espetacular, fosse um palestrante excepcional, não tivesse caridade. Então isso não é caridade. Divulgar, falar, não é caridade. É um ato bom, mas não é caridade. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, se fosse um médium fantástico, ainda que conhecesse toda a ciência, um órgão intelectual, ainda que eu tivesse a fé, a ponto de transportar a montanha, olha o tamanho da fé, se tivesse caridade para pois também não é caridade, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, dou tudo.
Ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, ainda que eu me imolasse por uma causa, se não tivesse caridade, isso nada imediatamente. Então, isso também não é caridade. Então, a caridade são atos bons, sem dúvida nenhuma, não são atos desprezíveis, não é isso. O que ele vem dizer é que a caridade é algo superior a isso, porque a isso tem que estar atrelado com o sentimento. Porque se não estiver atrelado ao sentimento, é apenas um movimento externo. E se for um movimento externo, e o externo reconhece, está zerado. Quando Jesus falava, quando der de uma esmola, não sai com a mão esquerda que faz a mão direita, ele estava falando exatamente disso, de um sentimento, que a esmola deve ser dada como compaixão, e não como para aparecer. Então, o tempo de Jesus trocavam-se trombetas na hora que os fariseus distribuíam a esmola. Porque a lei mandava, a lei judaica, a regra do jogo, do judaísmo, é amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Essa não foi invenção de Jesus, não. Lembra do doutor da lei, lá na conversa que Jesus tinha antes da parábola do samaritano? Ele pergunta o que diz a lei. O doutor da lei enuncia, porque isso é a regra áurea judaica. Jesus não inventou, não trouxe isso como novidade. A novidade de Jesus é a mudança do conceito de Deus e a questão do amor aos inimigos e do perdão das ofensas. Amar ao próximo como a ti mesmo é a lei judaica. Então a lei mandava exatamente isso que Paulo fala, que as pessoas mais carentes fossem socorridas pelos melhores posicionados. Só não se via o conceito de tribo. O próximo para o judeu era aquele conceito tribal, era aquele da sua religião. Então ele socorria o seu pai, ele vivia em guerra com os outros povos. Isso também trouxe o judeu até hoje como muito unido, muito forte. Esse conceito de clã, de tribo, de raça, pouco miscigenado, pouco misturado. Então ele socorria ao outro judeu necessitado. Mas como eles faziam isso? Havia dias específicos para a distribuição de esmola. Então saíam servos com trombetas, tocando a corneta, juntavam os famintos, os miseráveis, e lá vinha o Senhor jogando esmola. E era admirado como um homem carinhoso. Então, isso aí pode dar tudo. Se fizer desse jeito, não é caridade. Porque não há uma intenção. Não há uma intenção. Então a caridade está muito numa intenção, numa forma de ser. E o espírita, ele tem esta informação. Que Kardec não se furtou de fazer essa pergunta. Ele deve ter lido Paulo e deve ter ficado esse cara me complicou ali. Eu acredito que eu estou falando aqui só das minhas elucubrações. Eu acho que Kardec, quando viu esse negócio de Paulo, esse cara me complicou. E aí ele vai perguntar para os espíritos. Questão 886. Só sei que eu escrevi aqui, porque eu nunca sei igual para a questão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque até Kardec fica também confuso com essa história. Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. O que quer dizer caridade, afinal de contas? Como é que Jesus entendia a caridade? Essa é a pergunta que ele faz. E a resposta dos Espíritos são três frases. Benevolência para com todos. Olhar de boa vontade. Benevolência é olhar de boa vontade. Olhar pelo lado bom. Eu já tive a oportunidade algumas vezes trocar essas reflexões aqui na casa, me permitam. Nós temos a mania de olhar pelo lado crítico. A gente olha para o defeito. Eu adoro o Ciro. Sou fanático por Ciro. Mas não posso sentar lá na frente. Porque adivinha por que o palhaço vai implicar? O primeiro careca que deixar. Se for gordo, já é. Careca e gordo, tá na... Pega para ser
quando chega no Cristo. Se eu tivesse aqui babado de café, ia ter gente hipnotizada. Eu estava lendo uma palavra em comum. Já viu que tem gente que você está com a etiqueta da camisa do lado de fora, ela está de frente, ela consegue ver aquilo e vai lá e conserta? Bota a etiqueta para dentro. O nosso cérebro, quando não bota a etiqueta para dentro, se tiver intimidade contigo, nem intimidade tem. Não está nem prestando atenção que você está porque olha para o defeito. Nós temos essa coisa de olhar para o defeito. Olha para a roupa e acha o defeito. O cinto está torto, o botão está mal voado, está sujo. Nós não olhamos para o lado bom. Nós já avaliamos pelo defeito. Benevolência. Deixa o outro se apresentar. Deixa o outro se mostrar. Olha com boa vontade. Isso é uma intenção. É o oposto do olhar crítico. E o nosso exercício é crítico. Pouco olhando para o lado bom. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência é uma palavra bem clara. O que ela quer dizer, falando dicionário, pronto a perdoar. Ora, quem está pronto a perdoar, está pronto a ser ofendido. Não tem outra forma de perdoar sem estar pronto a ser ofendido. E quem é que está pronto a ser ofendido? E aí vão partir para as ofensas, que aí depois fala perdão das ofensas. O que é uma ofensa? O que nós entendemos como uma ofensa? Eu creio que, a grosso modo, uma ofensa é uma atitude que frustra a nossa expectativa. Eu espero alguma coisa, eu tenho uma expectativa sobre um comportamento, sobre uma resposta do outro, e ele me dá uma resposta abaixo da minha expectativa. Isto é uma ofensa. Eu espero do outro o que ele não pode dar. Porque se ele dá uma resposta abaixo da minha expectativa, o errado sou eu, que avaliei mal. Os grandes espíritos não se ofendem. Portanto, não perdoam. Porque não tem como se ofender. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Ele, pessoalmente, não estava perdoando ninguém. Porque ele não se sentia ofendido. Sabia que eles não estavam fazendo. Estavam fazendo aquilo porque não sabiam o que estavam fazendo. É citada uma frase de Gandhi, todo mundo cita, que ele é perguntado sobre se ele perdoava as pessoas que tinham ofendido, ele disse, mas eu não tenho que perdoar ninguém, nunca ninguém me ofendeu, porque é um patamar vibratório mais alto. Então, se sentir ofendido é característica de espírito inferior. Lamento dizer isso. Mas a nossa inferioridade, a nossa incapacidade de avaliação é que nos leva a sentir ofendido. O indulgente é aquele que não tem grandes expectativas em relação à resposta do outro. Ele percebe que o outro só faz aquilo porque ele não consegue fazer melhor. Em programação neurolinguística, a gente estuda uma das premissas é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Não importa qual seja o comportamento, na visão daquele que está se comportando, o comportamento é uma intenção positiva. Pode ser um ladrão de banco. Ele tem uma intenção positiva na visão dele, não na visão de sociedade. Que é se dar bem, ganhar dinheiro, não tem que trabalhar. É a intenção positiva. Um assassino, na visão dele, ele tem uma intenção positiva, é se livrar de um problema. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Agora, oferece uma outra opção, talvez a escolha fosse outra. Quando Kardec fala, nós somos uma sociedade que prima, Kardec não, Espírito Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, está entre o capítulo 1 e o 23. Vocês leiam, vocês vão achar essa frase do Espírito Lázaro. Que ele diz que a virtude da nossa sociedade é a atividade intelectual. Século XIX, muito mais atual hoje. E o defeito, a fraqueza da sociedade é a indiferença. Não é a maldade.
Se nós formos ver, a grande massa da sociedade que nós vivemos não é de pessoas más, mas é de pessoas indiferentes. Isso está comigo? Isso não é problema mesmo? Mas sei lá, no Haiti, a gente fica tocado aqui uma semana. Mas ninguém vai saber. Continua mesmo grande. O Chile, sem esquecer da África, que é um Haiti por dia de morte, de realidade do campo. Isso não é problema mesmo. Mas é produtor. Tem uma parábola que eu li recentemente na internet. Não sei quem é o autor, mas é muito interessante. Talvez vocês conheçam. Fala de um camarada que estava em cima do muro que dividia a turma do mal da turma do bem. E a turma do bem estava falando com ele o tempo todo: desce, vem pra cá, vem pular pra gente. Pula desse muro, pula pra cá. E a turma do mal estava quieta lá no canto dele. E a turma do bem convidando: vem pra cá, vem pra cá. E a turma do mal quietinho. E o cara ficou intrigado, ele cima do muro, ele olhou para a pessoa da turma do mal e perguntou: cara, a turma do bem está me chamando o tempo inteiro para lá. E vocês nada, vocês não têm interesse que eu desça e fique com vocês? Não precisa, o muro é nosso. O muro é nosso. A diferença: nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, nós também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e temos possibilidade. Isso é bom. Muito bom. O espírita, o papel do espírita é um papel de exemplificação. Desse conhecimento que nós entendemos como excelente, mas que não pode se tornar só conhecimento, ele tem que se tornar sentimento e ação. E isso é capital. E ele faz diferença. E faz muito. E para a gente encerrar, eu vou, não sei se vocês conhecem uma passagem, me foi narrada, acho que vocês não conhecem ela, sobre Chico Xavier, em homenagem a esse exemplo de espírita no mundo. Uma companheira nossa que é Luciana em Belo Horizonte, ela nos narrou essa história numa fila de banco. Foi naquela época que o Chico estava muito doente, já quase desencarnando, estava aqui, morre e não morre. E ela estava numa fila de banco, e uma fila era extensa, ela abriu um livrinho para ler. Ela espírita, dizia que sendo espírita, tem um livro de mensagem que estava lendo. Atrás dela estava uma outra moça, que pela roupa ela identificou como uma confissão protestante, pela vestimenta pelo jeito. Aí a moça falou com ela: a senhora é espírita? Ela falou: sou. Gosto muito de Chico Xavier. Eu sou lá de Berlândia. Berlândia, Belo Horizonte, é o triângulo de Deus. Respeito. Sou lá de Berlândia. Aí eu estou sendo igreja, por isso eu estou brincando, por favor, ninguém se ofenda. E aí, Deus está confuso com o Chico, Deus não sabe o que faz com ele. Ela: por quê? Porque ele não pode morrer. Eu também não pode morrer. Porque Deus não sabe o que vai fazer. Porque a senhora sabe. Esse negócio de espírito é coisa do diabo. Quem mexe com isso vai para o inferno. Mas Chico é bom. Ele é tão bom que Deus não sabe o que vai fazer com ele. Quando ele morrer, por isso ele não morre. O exemplo do espírita no mundo. Chico é bom. Deus sabe o que vai fazer com ele, que já está fazendo a música inteira. Ele que deve saber o que vai fazer conosco. Que Jesus nos abençoe os esforços de nos tornarmos espíritas no mundo, dignos desse tipo de servo. Paz a todos. Obrigado.